Sejam bem-vindos ao canal Aprendizado Constante. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. Ativem o sininho de notificações. Curtam nossos vídeos. Hoje, o tema abordado é a descoberta do Brasil e a batalha que existe pelo Brasil. Várias documentações antigas já trazem referência ao Brasil, o que mostra que ele não foi propriamente descoberto por Pedro Álvares Cabral em 1500, conforme registra a história oficial. Existe um mapa, foi feito pelo cartógrafo chinês Mo Yitong, que ele fez uma compilação de um mapa mais antigo, de 1418, que é o mapa de Liu Gan, onde mostra toda a extensão do nosso país, e era um cartógrafo chinês que já tinha esse conhecimento. Também nós sabemos que Duarte Pereira Pacheco, em 1498, também um cartógrafo e faz-tudo do rei, foi enviado para cá para mapear a costa do nosso país. Ele já era de conhecimento da corte e era um conhecimento que estava sendo estrategicamente guardado, porque não se sabia o que iria ser encontrado aqui, e em um determinado momento a corte portuguesa achou que aqui haveria riquezas que seriam importantes para a coroa portuguesa. Existe documentação com a informação de que em 1485 o navegador francês Jean Cousin chegou na foz do rio Amazonas. Também existe documentação que dois navegadores espanhóis, Diogo de Lepe e Vicente Yanes Pinzon, chegaram ao rio Amazonas, costeando o Cabo de São Agostinho, em Pernambuco, em 1499. Existem informações históricas sobre isso, embora se diga que são informações controversas, mas que são anteriores à descoberta do Brasil por Pedro Álvares Cabral. Existe uma informação que nós já comentamos algumas vezes e muitas pessoas criticam isso aí, mas nós estamos apresentando aqui o nosso ponto de vista, o nosso entendimento sobre essa questão. E no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, existe um trecho desse livro que comenta que Jesus estava desolado, olhando a superfície do planeta, sem saber para onde ele transplantaria o seu evangelho. E ele estava na companhia de uma entidade espiritual chamada Ismael. E esse Ismael mostrou para Jesus o Brasil e disse que ele poderia
trazer o seu evangelho para esse lugar, que aqui nasceriam grandes seguidores, divulgadores e pessoas que viveriam esse evangelho em uma fase no futuro. O que nós comentamos é o seguinte: em todas as obras que nós conhecemos, é retratado que a espiritualidade trabalha com uma previsão de tempo muito à frente. Jesus é uma entidade espiritual que tem uma visão muito grande de futuro. Ele não conhece o futuro integral, mas ele conhece uma parcela muito grande do futuro, até porque ele já está liberto das ilusões da matéria. Então nós achamos assim, é uma história alegórica, esse encontro de Jesus com Ismael, que Jesus não iria ficar sem saber o que fazer, porque o planejamento de tudo que estava para acontecer passa pelas mãos dele, que é o governador espiritual do nosso planeta. O nome dado a esse país pelos seus habitantes indígenas era Pindorama, ou País das Palmeiras. Esse era o nome indígena do Brasil. Conforme nós sabemos por relatos, principalmente de Edgar Armond e outros escritores espíritas, nós sabemos que existiram colônias atlantes no Amazonas, no Maranhão, em Pernambuco e no Rio de Janeiro. Então, nós estamos falando de um tempo recuado em mais de 13 mil anos atrás. E sabemos também pelos registros, principalmente de Alfredo Brandão, no livro A Escrita Pré-Histórica do Brasil, que ele andando pelas regiões do Nordeste, principalmente, que ele achou muitas inscrições de origem fenícia, etrusca, hebraica, de diversos povos da antiguidade em rochas no litoral nordeste do Brasil. Então isso aí indica a presença de povos antigos aqui também, conforme o próprio mapa que nós já comentamos, de autoria de Liu Gang. Não podemos esquecer também da Pedra da Gávea, que parece o túmulo de um rei exilado da Fenícia, rei Badesir, e lá Alfredo Brandão traduziu aquelas inscrições como sendo Tiro, Fenícia, Badesir, primogênito de Jet Baal. É o que está escrito ali na Pedra da Gávea. Inclusive, nós escrevemos até um romance com a nossa esposa sobre a Pedra da Gávea. E, além disso, existem outros pontos no país que indicam uma presença bem antiga de outras civilizações aqui, como é o caso das pirâmides amazônicas e
em outras localidades também. No interior da Bahia, pelo manuscrito 512, que é retratada uma cidade com uma imponência inconcebível de ter saído das mãos dos habitantes indígenas aqui do nosso país. Todas as pessoas que vêm para cá, que visitam o Brasil, são unânimes em falar que é um país muito bonito e um povo muito diferente. Nós não temos nada da frieza europeia, não temos nada das divisões étnicas que ainda existem em outros países. Aqui é uma mistura de etnias, de religiões, de pensamentos, de credos que convivem em harmonia, apesar de um ou outro conflito causado mais por pessoas que não têm um raciocínio muito correto, mas que existe uma convivência pacífica entre diferentes etnias no Brasil. E, além disso, existe uma riqueza na fauna, flora, mineral. Todos os outros povos têm olhos voltados para o Brasil. Eles não têm a riqueza existente aqui. Eles não têm o volume de água potável existente aqui. Eles não têm a quantidade de ervas medicinais existentes no nosso país. 95% do nióbio do mundo está aqui no Brasil. E, além disso, existem locais onde achados arqueológicos em breve vão ser revelados para a população e que vão modificar literalmente a história do nosso país. E muitos países estão de olho em toda essa situação. E um outro ponto que nós temos de considerar é que existe um contexto espiritual ligado ao Brasil muito antigo, uma responsabilidade de ser coração do mundo e a pátria do Evangelho desde eras remotas. Então isso faz com que o nosso país tenha o seu diferencial da natureza e o seu diferencial dos seus habitantes. E tudo isso aí torna a nossa nação única no globo, com tantas coisas promissoras e diferentes e mais de acordo com um tipo de vida completamente diferente do adotado por outras nações. Apesar de todo esse problema grave que nós estamos enfrentando desde 2020, em vista do que acontece fora do Brasil, nós ainda estamos numa posição relativamente confortável com relação a outras nações que estão sofrendo mais ainda do que aqui.
Lógico que vidas estão sendo exterminadas por essa doença, vida biológica, porque a vida espiritual ela prossegue, mas o que é mais difícil para a maioria das pessoas compreenderem, até porque a maioria da população vive voltada para o seu dia a dia comum de trabalhar, de pagar conta, ver novela, ver futebol, assistir o carnaval, o Big Brother, etc. E não se preocupa com questões mais elevadas. Mas Deus está no controle dessa situação e de tudo. Ele está no controle do universo. Por que não estaria no controle aqui do nosso planeta também? Tudo isso são questões necessárias de acontecer nesse momento de transição. Todo o sofrimento que havia sido comentado em profecias desde tempos mais antigos, eles foram suavizados, embora a maioria das pessoas não entenda isso. Eles foram muito suavizados e, ao mesmo tempo que essa doença está ceifando vidas, por causa dela, outras situações estão acontecendo e que não estão sendo noticiadas, veiculadas na mídia, mas que em breve tempo nós vamos ter acesso a essas informações. Então, a espiritualidade, como trabalha com antecedência, como tem uma visão do futuro, eles aproveitam toda e qualquer situação, primeiro para produzir um ensinamento e segundo para dar andamento ao projeto divino evolutivo deste planeta. Essa transição não é só planetária, não é só do nosso sistema solar. Essa transição está acontecendo em toda a Via Láctea. Todos os mundos estão ascendendo espiritualmente, estão evoluindo, estão se tornando morada de seres mais desenvolvidos intelectual e moralmente. Tudo isso aí em obediência à lei de Deus, que é uma lei de progresso e de evolução. Conforme os espíritos colocaram nos livros da codificação espírita, não há como deter a marcha do progresso. E nós estamos nessa marcha do progresso. E por mais difícil que possa parecer, boa parte, uma parte considerável dos que estão reencarnados agora aqui no planeta, pediu para vir justamente nesse momento para ampliar o seu aprendizado, para dar a sua cota de esforço de auxílio na transição, para amparar aqueles que estão um pouquinho mais para trás e que não conseguem ver as coisas com a clareza, com a nitidez que é necessária. Então, ao mesmo tempo que existem pessoas sem noção exata da coisa que existe
no momento presente, existem os amparadores, existem aqueles que têm a responsabilidade de instruir, de amparar, de apresentar uma visão mais elevada. São grandes mentores espirituais que dão suporte fabuloso a todo o trabalho de formiguinha que os encarnados fazem na superfície do planeta, em diversos países diferentes, para que as pessoas não se sintam abandonadas por Deus, não se sintam largadas, esquecidas. Existe sempre alguém trazendo uma informação que esclarece, que conforta, que dá paz ao coração de alguém. Infelizmente, o nosso mundo, que está em transição, era um mundo de provas e expiações. Então é um mundo onde essas situações são cabíveis de acontecer. Em mundos mais elevados isso não acontece, porque não há necessidade de um aprendizado tão doloroso quanto esse que nós estamos tendo agora. Mas nessa transição de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, a dor é companheira, porque ela serve para despertar aquilo que não foi despertado pelo amor. Dessa forma, aqui no Brasil, diversas civilizações passaram, cada uma em uma época distinta, deixou seu legado, tal qual a civilização egípcia, tal qual os sumérios e outros mais deixaram legados em outros países. Aqui também no Brasil, diversas civilizações deixaram legados que vão ser descobertos e vão comprovar que desde tempos pré-históricos, povos mais evoluídos estiveram aqui, viveram aqui e deixaram uma mensagem através de construções de pedra, cidades, etc., para que as civilizações futuras tivessem acesso a esses documentos de pedra que aqui foram deixados. Aí, nesse passo a passo evolutivo, nosso país sofreu diversas invasões, foi saqueado por diversos países, holandeses, franceses, portugueses, espanhóis, etc. Desde muito tempo, se buscava era retirar a riqueza natural daqui e levar para outro país para ampliar a riqueza daquele outro país. E a riqueza daqui não se esgotou, ela continua. E com todo esse conjunto de informações, nós vemos que lá no passado, um dos mapas mais antigos, que é o mapa de Piri Reis, ele mostra também toda a costa do nosso país. Ele mostra a Antártica com a vegetação semitropical antes dela ser congelada. São civilizações
muito antigas que tinham um conhecimento muito grande sobre o nosso planeta, que tinham meios, recursos de viajar por todo o planeta, de produzir mapas bem consistentes dos países aqui existentes nesse planeta. Tudo isso aí mostra a execução de um plano divino, mostra que o passado vai ser redescoberto para que se consiga compor um ideal melhor para o presente e para o futuro. Muita coisa que é ensinada em livros vai ser modificada, porque não vai corresponder à verdade quando esses achados arqueológicos vierem a público. E, para finalizar, nós confiamos plenamente em uma mensagem que nós reproduzimos no nosso livro O Capitão Presidente, onde nós narramos uma parte da trajetória do presidente Bolsonaro, e no final dessa mensagem, de um espírito chamado Jeremias, ele afirma que no ano de 2030 o nosso país vai estar numa condição bem diferente de como ele estava nos anos anteriores, em termos políticos, sociais e econômicos. E o presidente Bolsonaro está desempenhando o papel dele com muito vigor e com plena certeza da construção de um país melhor. Então, dessa maneira, nós vemos que sempre houve um interesse no nosso país, sempre houve uma vontade muito grande de dominar, de roubar as riquezas naturais, mas que nada disso deu certo, porque a programação era outra. Nosso país estava configurado para ser diferente das outras nações, e nós estamos aqui em 2022 mostrando toda essa diferença para o mundo, em termos sociais, políticos, econômicos, científicos, coisa que há muito tempo não acontecia aqui no Brasil. Então, a nossa confiança é plena nessa mensagem de Jeremias, que nós reproduzimos no livro, que é o Capitão Presidente, que em 2030 o Brasil vai ser uma potência mundial. E não duvidamos dessa mensagem, porque todas as outras partes da mensagem, que é de 2018, se cumpriram. A última parte da mensagem tem uma chance muito grande de se cumprir também. Todas as outras coisas que foram faladas na mensagem de 2018
aconteceram em 2019, 20 e 21 e 22. Então, certamente, em 2030, nós veremos um país melhor e mais justo para a sua população. Meus amigos e minhas amigas, nós agradecemos vocês terem acompanhado mais esse vídeo nosso. Nós dizemos aqui que todo esse trabalho é feito com muito carinho para vocês, trazendo informações, trazendo ideias, conceitos, visões mais adequadas à realidade que nós estamos vivenciando nessa transição planetária. Que bom que você tem nos acompanhado. Agradecemos a atenção de vocês. Pedimos que não esqueça de deixar o seu like. É muito importante esse like, porque a plataforma entende como um vídeo relevante e divulga para mais pessoas. Não esqueça de comentar se gostou, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Se inscrevam no nosso canal, ative o sininho de notificações e marque todas as notificações, porque toda segunda, quarta e sexta é um vídeo sobre transição planetária ou geopolítica, e toda terça, quinta, sábado e domingo é um vídeo curtinho, trazendo informações sobre um de nossos livros, que nós temos mais de 180 livros publicados, a maioria deles na Amazon, em formato impresso e em formato digital. Na descrição também nós deixamos o link para o nosso canal no Telegram, que é canal Ano Luz. É um grupo onde nós colocamos informações e links desses vídeos nossos no YouTube. Tá? Nós agradecemos muito por vocês acompanharem mais esse vídeo que nós colocamos aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus.